Nós vamos falar de Atos dos Apóstolos, uma visão panorâmica. Então vamos começar orando, pedindo que Deus nos dê sabedoria, compreensão, tanto para transmitir a palavra como para receber esta palavra, né? Que o Senhor possa trabalhar em nosso coração. Vamos orar? Senhor, Todo-Poderoso Deus, Santo, Justo, Tu és tão bondoso, Senhor, e possibilitou que nós estivéssemos aqui nesta manhã. O Senhor é um Deus que provê todas as coisas, e nós te agradecemos por estarmos num lugar como esse, um templo protegido. Te damos graças porque o Senhor nos dá o alimento, o Senhor nos dá a vida, o Senhor tem provido tudo o que nós necessitamos. E muito mais no dia de hoje, onde nós estaremos estudando a Tua palavra, Senhor. E pedimos ao Espírito Santo de Deus que o Senhor venha nos instruir, nos abençoar com a Tua presença, com a Tua graça, transformando o nosso coração, nos aproximando mais do Senhor, compreendendo melhor as Escrituras Sagradas. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha nos dar mais entendimento e muito mais amor pelas Tuas coisas, pela Tua palavra, a oração, e que nós possamos crescer, Senhor, que o Senhor nos desenvolva de uma forma que nós possamos ser uma igreja mais unida com o Senhor e uns com os outros. Pedimos a Deus que o estudo de hoje nos leve a uma compreensão mais alta do Teu reino e que nós possamos, Pai, ter o desejo de pregar a Tua palavra, de anunciar a Tua palavra, de levar a Tua palavra àqueles que ainda não a conhecem. Em nome de Jesus, ó Deus, trabalha em nós, trabalha em nossa vida, trabalha em nossa mente, trabalha em nossa compreensão, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, vamos então para o estudo. Livro de Atos dos Apóstolos. Eu já deixei até o mapa ali, mas vamos em frente. Primeiro, a introdução geral. Autor Lucas. Você lembra que o pastor Léo, ele falou sobre os evangelhos sinópticos e falou do evangelho segundo Lucas, e que obviamente foi escrito por Lucas. Então, mesmo Lucas, que escreveu o evangelho segundo Lucas, ele vai escrever esse Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é uma continuação, é continuidade do evangelho segundo Lucas, né? Então, vamos ver aqui. Atos cobre 30 anos de história do início da igreja. É muito interessante isso, né? Desde a ascensão de Jesus até ali a prisão de Paulo, a prisão domiciliar dele, numa casa em Roma. Tá? Então, cobre 30 anos de história. E por isso é muito importante o livro de Atos dos Apóstolos. O idioma original grego koiné, né? Alguém pode falar, mas por que koiné? Koiné era um grego mais simples, mais popular, é o grego que foi escrito este evangelho. Texto-chave. Esse vocês conhecem, né? Atos 1:8. Quem conhece? Parece que esse versículo ele vai dar luz a todo o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver? Ninguém vai se arriscar. Vamos lá. Mas vocês, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Normalmente alguém vai falar sobre isso, fala, ei, Foz do Iguaçu é aqui aos confins da terra, né? Mas a ideia da escrita aqui de Lucas, né? Claro que também ele sabia que ia atingir, né, vários locais, mas que sairia aqui da Judéia. A Judéia é uma província, aí Jerusalém
Jerusalém era a capital da Judéia, e depois Samaria e confins da terra. Confins da terra, e pelas viagens do apóstolo Paulo, ele vai difundir o evangelho por locais muito mais distantes. Aqui é interessante, né? Descerá sobre vocês o quê? O poder. Poder. E aí nós vamos ver que este livro de Atos dos Apóstolos, o protagonista mesmo não são os apóstolos, embora ele tenha o nome de Atos dos Apóstolos, né? Foi dado esse nome, mas são atos do Espírito Santo, usando como instrumentos os apóstolos, né? Hoje não mudou nada. O Espírito Santo continua agindo na igreja, continua transformando vidas, e quem são os instrumentos? Somos nós, a igreja de Cristo, né? Então, cada um de nós é um instrumento do Senhor, tá? Quando o Espírito Santo nos dá esse poder. E toda a igreja tem o poder do Espírito Santo para ensinar, para proclamar o Evangelho. E outra coisa também, né? Às vezes a gente pensa em poder, né? A gente vê as curas que aconteceram em Atos dos Apóstolos, né? E claro que está relacionado. Mas, principalmente, esse poder do Espírito Santo é uma capacitação sobrenatural para aqueles homens pregarem o Evangelho sem temor nenhum. A ponto de Pedro chegar, mais vale obedecer a Deus do que aos homens, porque ele estava cheio do poder do Espírito Santo. Tá? Então, o Espírito Santo é que deu essa ousadia para esses apóstolos. Né? Ali, claro, descer sobre o poder do Espírito Santo, testemunhas. Testemunhas, eu coloquei uma palavra no grego, eu não costumo fazer muito isso, porque eu nem sei ler grego, né? Mas tem ali a origem de martis, de mártir mesmo. Então, é muito interessante quando a palavra de Deus fala que nós seríamos testemunhas, e nós somos testemunhas ainda, né? E naquela época, essas testemunhas, os apóstolos, eles falariam sobre Jesus, sobre a morte de Jesus Cristo, e nós vemos várias pregações em Atos dos Apóstolos falando da morte de Jesus Cristo, a ressurreição. Pedro, muitas vezes, é muito enfático, ele fala, aquele Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, ele é o Filho de Deus, ele é o Rei da Glória, ele é o Senhor. Então, há muitas pregações a respeito disso. E também, muitos que pregaram o Evangelho foram martirizados, né? Até o primeiro mártir, o Estevão, né, aparece nessa história de Atos dos Apóstolos. Né? Então, esse poder, ali ele está muito relacionado com o testemunhar. Tá? Testemunhar da palavra de Deus, testemunhar de Jesus Cristo. E só pode ser testemunha quem conhece o assunto, quem presenciou. Nós não vimos Jesus Cristo ali em pessoa, mas nós somos testemunhas pelo que ele fez em nossa vida. Ele transformou o nosso coração, ele nos salvou, então nós podemos testemunhar isso também pelo poder do Espírito Santo. Aqui só um resumo, né? Um resumo rápido, uma estrutura. O que acontece ali? Parte 1, Atos 1 a 7, Evangelho em Jerusalém. Então, no início se pregou muito na cidade de Jerusalém, tá? A igreja nascente, era o início da igreja, Atos dos Apóstolos trata muito disso. Você se lembra ali de Atos, no capítulo 4, vai falar que o povo se reunia no templo, se reunia nas casas. A igreja começou assim muito unida, muito forte, então, em Jerusalém. Daí parte 2, Atos 8 ao 12, Evangelho na Judéia e Samaria. Aí já houve uma expansão regional ali na província, né? Então, o que aconteceu? Muitas outras cidades foram atingidas. E a última parte, Atos 13 ao 28, Evangelho até os confins da terra, as viagens missionárias. Quantas viagens o apóstolo Paulo fez? Lembra? Oi? 3 viagens ele fez, 3 viagens anunciando o Evangelho. Foi fácil? Fácil, né? Subia no navio, né? Tranquilo. Foi muito difícil. A missão de Paulo foi terrível, né? Naufrágio, cobra que mordia alguém, sabe, aquela guerra constante, né? Agora, imagine você, lá nos anos 60 depois de Cristo, você numa embarcação, veleiros, né? Aqueles barcos terríveis, né? Agora, os missionários aqui, né, André, sobe no avião, vai para lá, tá tudo bem. Tá, né? Só a luta quando chega, só, né? Mas a cada viagem era um sofrimento. Aí a teologia. Irmãos, eu optei, claro, Atos dos Apóstolos é um livro tão rico,
mas eu optei por não trabalhar muito com as viagens locais, porque viagens locais, normalmente, a gente aprende na hora e depois parece que some, né? Então, quem tiver mais interesse, estuda um pouco mais na sua casa, isso é uma visão panorâmica, somente é um estudo panorâmico. Então, optei por trazer a teologia de Atos dos Apóstolos, que vai acontecer em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Teologia. Então, primeiro, o Espírito Santo como protagonista. Logo no início, 8 ali que nós demos, quem era o protagonista? O Espírito Santo. E não mudou nada, né? A gente vê alguém pregando, a gente vê vocês anunciando o Evangelho, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo batizadas. Né? Quem é o protagonista? É o Espírito Santo, que transforma, que muda corações. Então, veja que continua da mesma forma. A igreja como comunidade missionária, tá? Muita missão, a gente vai ver muita missão em Atos dos Apóstolos, também isso deve continuar. Né? Eu vou depois detalhar cada item desse. A centralidade de Jesus Cristo também. E vejam, irmãos, que o livro de Atos dos Apóstolos, nós costumamos dizer, dar uns títulos assim, né? Alguma forma para ele. É um livro histórico. Também. É um livro descritivo também. Tá? Mas é um livro que nós vamos ver muita teologia. Né? Vamos ver algumas doutrinas, inclusive. Centralidade de Cristo, a soberania de Deus na história. Alguém pode falar, poxa, vocês falam tanto de soberania de Deus. Irmãos, só se você dá outra ideia, né? Mas a Bíblia ela mostra a soberania de Deus do início ao fim, o controle absoluto de Deus do início ao fim. Então, Atos dos Apóstolos, obviamente, vai trazer também essa doutrina da soberania de Deus. Inclusividade do Evangelho. Né? Então, no início, nós sabemos que os judeus que se converteram acharam que Cristo era só para eles. E daí, em Atos dos Apóstolos, nós já vamos ver bem ao contrário, né? Vem para os judeus e depois até os confins da terra. Então, o primeiro item, né? Já vamos trabalhar com ele, o Espírito Santo como protagonista. Primeiro, olha ali em Lucas. Em Lucas, como é uma sequência, então, Lucas, Jesus havia prometido o Espírito Santo. O que Jesus disse? Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Olha o que Jesus tinha falado. Fiquem lá, permaneçam na cidade, Jerusalém, e vocês serão revestidos com esse poder que vem do alto, ou seja, que vem de Deus, tá? Vem do alto, das alturas, é o poder do Espírito Santo. E eles esperaram. Quem ficou em Jerusalém depois viu o que aconteceu. Tá? Depois nós vamos ver em Atos 2, né, o dia de Pentecostes, né, o que aconteceu. E que, irmãos, quando nós falamos que Atos dos Apóstolos é um livro histórico, é descritivo, existem algumas coisas que aconteceram naquele momento, naquela época. Uma delas é justamente Pentecostes, aquele derramamento do Espírito Santo de uma forma visível, línguas de fogo e tudo mais. Então, aconteceu naquele momento. Existe muita gente orando por um outro Pentecostes. Deus não prometeu um outro, Ele prometeu a descida do Espírito Santo, que vem do alto, um revestimento de poder ali para aquele povo que estava naquele local, para que eles fossem espalhando o Evangelho para toda a criatura. Derramamento em Pentecostes, aqui eu não pus o texto, acho que é bem conhecido, né? Esses dias ainda nós vimos as pregações de Pentecostes e aconteceu que, quando aqueles discípulos de Jesus estavam em Jerusalém, foi derramado o Espírito Santo, eles começaram a falar e pregar, e as pessoas que estavam ali de várias nações começaram a ouvir o Evangelho em sua língua materna. Né? Então, um milagre de Deus, esse é um dom mesmo, um dom do Espírito Santo, capacitando pessoas que não conheciam aquela língua, mas entenderem sua língua materna. Né? Veja que havia uma utilidade dessas línguas, né? Esse dom de línguas, e aqui no caso, obviamente, eram línguas estrangeiras. Né? As pessoas que não conheciam ali o hebraico, que não conheciam ali aquela língua que estava sendo anunciada, eles acabaram entendendo em seu idioma
natural, o seu idioma desde criança. Tá? Então, línguas, aqui nesse caso, línguas estrangeiras. Tá? Cada um entendeu em sua língua materna. Atua em direção missionária. Depois vai ter um item específico sobre missões, né? Mas o Espírito Santo atuando na direção missionária. Veja ali. O Espírito Santo disse. Olha, isso eu estava lendo e li de novo, falei, mas como assim o Espírito Santo disse? Né? Já viram alguém falar, na nossa época, não, Deus falou comigo. Deus falou para eu não comprar o sorvete de abacaxi, Deus falou para eu comprar o sorvete de morango. Né? Parece que banalizam assim, a atuação de Deus. E aqui foi um momento que Deus falava de fato. Deus falava realmente ali com eles. Hoje nós temos a palavra de Deus, que está a nosso favor. Eu não digo que, de repente, Deus não pode usar uma pessoa para falar com alguém algo específico, mas aqui o Espírito Santo, ele disse, ele falou, como será, né? Será que dava para ouvir a voz do Espírito Santo? Como será que era a voz do Espírito Santo? Então não está definido. Não está definido ali. Provavelmente não foi aquela fala ao coração, mas é provável que Deus usou alguns profetas. Antes desse texto, está escrito que havia alguns profetas ali, então provavelmente o Espírito Santo usou algum profeta para dizer. Mas dizer o quê? Dizer o quê? Separem-me agora. Tá? Que ali, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então veja a atuação do Espírito Santo na obra missionária. Hoje mudou muito? Não mudou. O Espírito Santo continua escolhendo pessoas para a obra missionária. Tá? Talvez você não se veja pregando lá no Afeganistão. Tem gente que quer ir para o Afeganistão. Tá? Talvez você não se veja lá na Albânia, né? Tem gente que quer ir para a Albânia, pregar o Evangelho. Tá? Então, o Espírito Santo, ele põe no coração da pessoa, ele capacita para que essas pessoas vão. Em poder para pregar. Tá? Aqui, outra ação do Espírito Santo de Deus. Em poder para pregar. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Quem já foi pentecostal, né, conhece um corinho, se começarmos a orar, esse templo treme, né? Mas, o Somer já estava quase cantando ali. Não, mas foi um momento também, onde eles oravam ali, e eles percebiam muito o poder do Espírito Santo que encorajava essas pessoas a pregar o Evangelho. Tá? Então, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Tá? Cheios do Espírito Santo. De que forma? O Espírito Santo tomou conta dessas pessoas. Tá? Ele encheu de poder, de coragem, para que eles fossem pregar a palavra. Tá? E com ousadia. Isso é interessante. Ousadia. O que é ousadia? Oi? Não entendi. Avançar, ter coragem, né? Não ter medo, ser destemido para pregar. E é interessante, essa ousadia faz com que nós possamos testemunhar a loucura do Evangelho. Com que nós possamos testemunhar que Jesus Cristo morreu numa cruz há mais de 2000 anos e nós cremos nele e ele é o nosso Salvador. Tá? Essa ousadia vem junto com a fé. Tá? E aqui ele capacitou essas pessoas com ousadias, e com ousadia eles faziam o quê? Anunciavam a palavra de Deus. Palavra de Deus. Pessoa cheia do Espírito Santo que vai pregar, ele vai anunciar a palavra de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, ama as Escrituras. Ama. E ele quer compartilhar. Ele quer ver mais pessoas entendendo o plano da salvação. Em consolo nas perseguições. Já havia perseguições nessa época? Havia. Principalmente por parte dos judeus. O Império Romano não estava perseguindo a igreja com tanta ênfase ali na perseguição, mas
quem perseguia eram os próprios judeus. Eles perseguiam a igreja do Senhor. E o povo passou a sofrer. Mas o Espírito Santo, como consolador, ele consolava a igreja perseguida, a igreja que já estava sofrendo. E aí fica para nós, é claro, né? Nos momentos difíceis, a quem nós recorremos? Recorremos ao Senhor. Pedimos o conforto de Deus, o consolo do Espírito Santo. E até mesmo, irmãos, quando aquele nosso parente, né, que é resistente ao Evangelho, que não quer saber, nós temos o consolo do Espírito Santo, que é Ele que pode transformar uma vida. Mas aqui nas perseguições, a igreja era consolada, confortada pelo Espírito Santo de Deus. Opa. Aqui esse versículo aqui, irmão, só coloquei porque é 1:8. A gente tinha falado, né? Então, como protagonista, né, o Espírito Santo revestiu de poder aquelas pessoas. Agora, a igreja como comunidade missionária. Está muito ligado a isso. Era um momento de expansão. Atos dos Apóstolos mostra a expansão da igreja. Então, era necessário sair do lugar. Era necessário a igreja expandir. Era necessário a igreja ganhar mais pessoas, novas pessoas. Não é questão de território, né, mas é questão de ir até as pessoas. Levar o Evangelho. E é interessante, a nossa igreja é uma igreja que trabalha bastante com missões. Né? Eu vi uma definição do Paul Washer, eu gostei muito, né? Que fazer missões não é enviar pessoas. Tem muita gente que envia pessoas, mas fazer missões, ou fazer missão, é enviar o Evangelho através de pessoas. Entende a diferença? Pode ser que vá alguém com algum missionário, mas que não leve a palavra de Deus. Isso não é fazer missão. Então, fazer missão é enviar o Evangelho através de pessoas. E foi feito muito isso. A igreja se espalha mesmo sob perseguição. Era assim. Quanto mais perseguição, mais a igreja se espalhava. Por quê? Tinha uma igreja como a nossa. De repente, acabavam com tudo. De repente, você sairia correndo daqui, ia para outra cidade, para outro lugar. Acalmou um pouco, ali você falava, eu conheci uma coisa que mudou minha vida. Eu conheci Jesus Cristo e eu quero falar de Jesus para você. Então, assim, a igreja ia se espalhando. Ela ia se espalhando. A igreja perseguida no início, ela teve essa ousadia também. Então, a igreja se espalha, mesmo sob perseguição, e os dispersos eles iam por toda parte pregando o Evangelho. Eu não sei se já aconteceu com você, de você estar num outro local, numa outra cidade, e você evangelizar alguém. Aconteceu? Não? Não aconteceu. Às vezes a gente vai viajar, você nem está pensando em evangelizar. Você nem está pensando, você foi viajar lá de férias, e de repente você conhece alguém, e você fala do Evangelho, você evangeliza aquela pessoa. Isso é maravilhoso. Você não está esperando, você volta super feliz, né? Você pensa, poxa, valeu mais do que minhas férias, valeu mais do que a praia, seja lá onde você estiver, quando você consegue falar do amor de Jesus para alguém. Então, na perseguição, esse povo ia por toda parte, pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho. E, claro, como eu falei, pregando a palavra de Deus. A igreja, como comunidade missionária, então prega com ousadia. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Aqui repete, claro, o versículo, porque aqui agora está falando de missões, né? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Mais uma vez aparece ali a palavra ousadia, por quê? Ousadia, coragem, sem medo, não importa. Pode haver perseguição, pode haver sofrimento, pode haver demissão. Não, eu vou pregar a palavra do Senhor. Envia missionários, né? Então a igreja como comunidade envia missionários. Aí é um exemplo que nós pegamos e precisamos cada vez mais, né, continuar, seguir esse exemplo de igreja. Envia missionários. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, olha o Espírito Santo.
estava adorando ao Senhor e jejuando. O que o Espírito Santo fez? Né? Ele disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aqui eu me lembrei do pastor Flávio, no dia da despedida do pastor Flávio, não sei se foi ele que leu esse versículo ou não, mas eu me lembro dessa palavra. Né? Esse momento que a gente está reunido, todos nós juntos, e a gente aprende a se amar como família, mas de repente o Espírito Santo fala: agora esse aqui vai para outro rumo. Né? Eu vou tirar ele do meio de vocês, e isso é um pouco dolorido para a igreja, mas também é um momento de alegria, porque a igreja está produzindo frutos, tá? E que esses frutos vão em outro lugar, levando a semente do Evangelho. Tá? Então, ele pediu para separar Barnabé e Saulo para a obra que tem chamado. E que esses homens pregaram o Evangelho. Pregaram o Evangelho, sofreram, foram presos, foram apedrejados, mas pregaram o Evangelho porque o Espírito Santo tinha os chamados, separado para essa missão. A centralidade de Jesus Cristo, agora em Atos dos Apóstolos. Então, é interessante isso, né, irmãos? A gente está falando do início da igreja. Início da igreja. O atingir outros povos. Atuar para que o Evangelho entre no coração de novas vidas. E aí nós vamos ver agora a centralidade de Jesus Cristo em Atos dos Apóstolos. E como nós precisamos disso. Olhar para Jesus. Aprender quem é Jesus. Eu vi esses dias um debate, nem sei que canal que era, entre o John MacArthur e R.C. Sproul, ainda R.C. Sproul estava vivo. E eles falando qual é a maior dificuldade dos cristãos de hoje. E é justamente cristologia. Então nós precisamos gastar mais o nosso tempo aprendendo sobre Jesus Cristo. E Atos dos Apóstolos centraliza muito a pessoa do nosso Senhor. E aí tem uma questão interessante. Eu deixei para depois como bônus, mas eu vou falar agora, já que nós estamos falando da centralidade de Jesus Cristo. Qual é o único livro que a Bíblia fala sobre o sangue de Deus? Aí você vai falar: Atos dos Apóstolos, né? Sim. Abre tua Bíblia em Atos 20 e 28. Atos 20, 28. Léo, pode ler? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Está vendo o conselho aos pastores e bispos? Cuidem do rebanho de Deus, cuidem do povo que está sob, né, a responsabilidade de vocês, e esse rebanho que Deus comprou com o quê? Com o seu próprio sangue. Então está aí uma resposta para quem diz: não, Jesus não é Deus. Tá? Vocês estão ficando loucos, Jesus não é Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina. E o Sérgio falou um dia, né, que tem muito questionamento assim. O sangue de Deus. Tá? É o único local na Bíblia que vai... Claro que nós sabemos que Jesus é Deus. Tá? Mas é o único local na Bíblia que vai aparecer o sangue de Deus. Claro, se referindo a Jesus Cristo. Então vamos seguir em frente. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa, aqui é um discurso de Pedro, em Atos 2, esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Você vai encontrar várias pregações em Atos dos Apóstolos dizendo que Jesus Cristo é Senhor,
que Jesus Cristo é Deus. Muitos discursos mostrando que vocês mataram o Filho de Deus. Estão centralizando a pessoa de Jesus Cristo, centralizando o Senhor. Aqui, inclusive, Deus o fez Senhor. Nós sabemos que essa palavra Senhor era como um título do escalão mais alto, como se fosse um imperador, Senhor de tudo, o dono de tudo. Ou seja, a Ele que nós devemos nos prostrar, render todo o serviço, toda a adoração, todo o louvor, porque Deus o fez Senhor e Cristo. Veja a centralidade de Jesus em Atos dos Apóstolos. Toda a pregação é cristocêntrica. Aqui existem alguns exemplos dos apóstolos pregando, tá? Pregando mesmo de verdade a respeito de Cristo. Não vai dar para a gente entrar em cada texto, porque o tempo não permite. E não há, esse eu gosto. Tá? Eu gosto muito quando alguém fala, não, toda a religião é boa. Já ouviu falar isso? Claro que já. Toda religião leva a Deus. O Papa Francisco falou, né, que toda religião é uma estrada que leva a Deus. Não é verdade. A religião verdadeira é a religião que tem Jesus Cristo como Senhor, que tem Jesus Cristo como Salvador, que prega a palavra de Deus, que prega a salvação pela graça, ou seja, pelo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Não existe outro nome. Não há salvação em outro nome. Não há salvação numa religião, não há salvação numa obra, não há salvação num ritual. A salvação está numa pessoa, em Jesus Cristo. Então essa coisa de toda religião é boa, não é. A verdade é Cristo. A salvação está em Cristo. E é isso que nós vemos em Atos dos Apóstolos. Essa é a verdade que nós temos. Não há outra verdade. Não existem duas verdades a respeito de salvação, somente uma. Então, aqui um destaque na salvação em Jesus Cristo. A soberania de Deus na história. Também, aqui, nós vemos como Deus resolve salvar, e Ele salva. O Evangelho não é uma possibilidade, ele é a salvação. Jesus não veio para possibilitar a salvação para algumas pessoas, ele veio para buscar e salvar o que havia perdido. Então, o Evangelho não é algo simplesmente que torna possível, ele é o poder para salvar. E todo aquele que Deus quer salvar, ele salva. Ou Deus é Deus, ou Deus não é Deus. Deus quer te salvar, mas você não deixa. Onde está isso? Já viu isso na Bíblia? Não. Irmãos, quando Deus quer salvar, Ele salva. A gente pode não deixar, enquanto o Espírito Santo não agir em nosso coração. Eu resisti ao Evangelho, provavelmente a maioria de vocês resistiu ao Evangelho. Mas quando Deus quer salvar, Ele fala, vem aqui. Ele salva. Ele salva. Tudo acontece segundo o plano divino. Então, Atos 2, 23. A este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Plano determinado. Eu demorei para entender isso, porque eu não sou nascido numa igreja evangélica. E eu ficava pensando, e para mim era muito assustador, em saber que Deus matou o seu próprio filho. Eu pensava, mas como isso? Depois que eu me tornei evangélico, eu pensei, acho que era mais fácil Deus matar todos nós. Seria mais justo, né? Mata todos nós, pronto. Mas acontece que o plano de Deus é que Jesus seria entregue nas mãos de homens maus que o mataram. Isto deveria acontecer. Jesus falou
que isso iria acontecer. Ele mesmo falou que iria para a cruz, que ele iria ser levantado. Então, veja ali, irmãos, é muito importante isso. A soberania de Deus mostrando um plano determinado. A esse entregue conforme o plano determinado da presciência de Deus, vocês mataram crucificando por meio de homens maus. Será que alguém pode falar, não, não era isso que Deus queria? Não era isso, não era este o plano de Deus. Alguém se atravessou no plano de Deus e fez algo que não estava pré-determinado, não. Está ali, plano determinado de Deus. E claro, e daí tem a presciência. Por que presciência? Quando Deus determina, ele já sabe o que vai acontecer. Se Deus determinou que Jesus iria morrer na cruz para salvar o povo dele, o povo que Deus amou, o que aconteceu? Ele já sabia que Jesus Cristo iria morrer porque ele determinou isso. Você está aqui porque Deus determinou que você estivesse aqui. Aí você, de repente, daquela pessoa meio teimosa, não, eu vim porque eu quis. Claro. Você tomou teu café e veio aqui, mas acontece que o Espírito Santo agiu no teu coração de uma forma que você ame tanto a Deus, que você dê a tua vida para Deus, que você se proponha a estar num lugar como esse, ouvindo a sua palavra. Tudo vem de Deus, vem do Senhor. Vamos em frente. Veja que teologia, né? A gente percebe uma teologia clara em Atos dos Apóstolos, né? Mostrando Jesus como Salvador. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse. Paulo teve uma visão. E que o Senhor lhe disse o quê? Não tenha medo. Pelo contrário, fale. E não fique calado. Olha que maravilha. Imagine você, numa certa noite, de repente, Deus chega e fala para você, não fique calado. Fale, não tenha medo. Né? Porque eu estou com você. E ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. O que você percebe aí? O que Deus está dizendo? Quer me ajudar? Pode me ajudar, não tem problema. Oi? Está encorajando? Ah? Por que ele estava encorajando? Por que Deus estava encorajando o apóstolo Paulo? Pregue. Não tenha medo. Ninguém vai te fazer mal. Oi? Tinha determinado o quê? Que tinha povo, tinha muito povo ali. Ah? Então veja, irmãos, a soberania de Deus. Aqui era a cidade de Corinto. Se você for ler o versículo seguinte, era para Paulo ficar na cidade de Corinto, pregando o evangelho com ousadia, com coragem, porque tenho muito povo nessa cidade. Deus está falando daqueles que ele ia salvar. Havia um povo que ele queria salvar ali. Os missionários, às vezes, não sabem, mas eles estão indo para um lugar pregar o evangelho e lá tem um povo que Deus quer salvar. Ou às vezes você vai pregar também, vai ser para condenação, né? A pessoa não vai ser salva, vai ouvir o evangelho, não vai crer, isso vai ser para condenação. Mas veja aqui, tinha gente em Corinto, na cidade de Corinto, que Deus considerou o povo dele. Vai lá e pregue para eles. Eu já falei sobre o Espírito Santo, né, numa pregação, e tem muita gente que fala, não, mas se Deus já tem um povo, por exemplo, aqui, eu tenho um povo nessa cidade, não precisa pregar o evangelho. Deus já disse que é o povo dele. Isso é uma mentira. Porque mesmo Deus tendo o povo dele, ele determinou, aí também vem o plano de Deus, que essas pessoas forem salvas através da pregação do evangelho. O mesmo apóstolo Paulo, que fala sobre a soberania de Deus na salvação, ele nos ensina em Romanos 10, o quê? Como crerão se não há quem pregue? Não é somente através de Jesus que nós somos salvos, não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, somente Jesus. E como o povo de Deus vai saber disso quando alguém vai lá e prega? É por isso que Deus está falando para Paulo, não sai daí, fica aí. Tem povo meu ainda, eu vou salvar gente aí nessa cidade. E
nós sabemos, irmãos, que o dia do Senhor, o dia que Deus vai encerrar tudo, é porque todo o povo de Deus, né, aqueles que Ele quer salvar, já foi salvo. Nós não adiantamos nem retardamos esse dia, já está certo no plano de Deus, o dia que Jesus Cristo voltará. Ok aqui? Deus envia visões, anjos e direção clara. Deus fala até através de visões e tal, e hoje Deus fala muitas vezes através disso, quando muitas vezes o evangelho não chega a um lugar e Deus quer salvar uma pessoa, de repente vem uma visão, para que essa pessoa busque depois o evangelho, para que ela creia em Jesus Cristo. Mas aqui, existe a história do Cornélio, e o Cornélio era um homem que estava dando esmola, ajudando pessoas, e tudo bem, ele estava agradando a Deus com isso. Mas boas obras não salvam. Então, o que Deus faz? Ele dá visão para o Cornélio e dá visão para Pedro ir até a casa do Cornélio e pregar o evangelho. E toda a família do Cornélio foi salva. Deus resolveu salvar. Então, nós vemos em Atos dos Apóstolos histórias de salvação. Outra visão, 16, 6, 10. Paulo é orientado através de uma visão para ir pregar na Macedônia. Mais uma visão. Num lugar, Deus fala, fica aí, Paulo, prega o evangelho. Em outra passagem, ele tem uma visão com um homem pedindo socorro. E esse homem estava na Macedônia, esse homem pedia socorro ao apóstolo Paulo. Que socorro é esse que ele entendeu? Eu vou ter que levar o evangelho lá. E depois, claro, o apóstolo Paulo, em obediência a Deus, vai pregar o evangelho na Macedônia, onde pessoas se convertem. Então, veja, quando a gente fala da soberania de Deus na história, aqui fica muito claro, tudo no controle de Deus, tudo no comando de Deus. Atos dos Apóstolos, maravilhoso. É um livro que todo mundo gosta de ler. Tem aventura, tem perseguição, tem conversão. É um livro fantástico. Eu gosto muito do capítulo 9, Paulo perseguindo, Saulo perseguindo a igreja, e pego carta, eu vou assolar a igreja, eu vou pegar esses cristãos inúteis e vou acabar com eles. E o que acontece? Deus acaba com Saulo. Dura coisa é lutar contra Deus. Aí vem mais uma questão da soberania, Se eu fosse Deus, irmãos, eu ia olhar o mais bonzinho. Falar, aquele é gente boa, aquele vai ser meu apóstolo. Gente, Deus pega o pior. Perseguidor da igreja, matador de cristão, um homem cheio de ódio contra a igreja, e Deus faz o que com ele? Muda, transforma totalmente a visão desse homem. E ele passa a ser um homem pregador do evangelho, um apóstolo, porque Deus quis assim. Não foi o apóstolo Paulo que se apresentou, pelo contrário, Se dependesse do apóstolo, a igreja tinha acabado naquela época. Mas como a igreja não depende de homens, depende do Senhor, esse homem perseguidor passou a ser um dos maiores pregadores. Aí a inclusividade do evangelho, graças a Deus. Se Deus tivesse enviado Jesus somente para os judeus, nós estaríamos de fora. Então, Deus deixa bem claro o que Ele quer. O Espírito Santo é derramado sobre judeus, Atos 2, e gentios. Olha o que está escrito. E os fiéis que eram da circuncisão, aqui os fiéis que eram da circuncisão, você já sabe que é judeu, não precisa, é o povo daquela aliança, da circuncisão com Deus, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Agora imagine a tua mente de judeu, eu sou judeu, o irmão que está do meu lado é judeu, então agora nós somos cristãos, está tudo bem. Deus mandou Jesus para salvar o povo dele, o povo judeu. Graças a Deus por isso. Isso eu estou falando para os judeus que tinham se convertido. E de repente, eles veem, depois da pregação, o Espírito Santo sendo derramado também sobre os gentios. Gentios é o não judeu.
Imagine um olhando para o outro e falando, ixi, não é só para nós, não. Deus resolveu chamar os gentios também. Deus resolveu salvar os gentios também. Imagine que tragédia para nós que se não fosse dessa forma. Nenhum de nós seria salvo, nenhum de nós teria conhecido Jesus Cristo. Mas pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, Ele chamou a nós também. Pedro declara, então Pedro começou a falar. Ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Olha o Pedro, hein? Você sabe que Pedro ele lutou bastante contra isso. Não, é só para os judeus. Eu não quero saber. Aí Deus dá aquela visão, naquele lençol branco, com animais impuros, e fala para Pedro, mata e come. E Pedro diz, mas como que eu vou comer alguma coisa imunda, Senhor? Para o judeu, aqueles animais ali eram imundos. E Deus fala para ele, como você vai considerar imundo aquilo que eu santifiquei? E Pedro acorda daquele sonho, daquela visão, e entende que Deus estava falando para ele, vai lá agora e pregue também para os gentios. O evangelho não é só para você, Pedro. O evangelho é para todos. Todas as nações precisam ouvir o evangelho. Então veja a inclusividade no evangelho. Atos 11, 18. Também aos gentios foi o quê? Concedido o arrependimento para a vida. Olha, irmãos, até o nosso arrependimento é dado por Deus. Aí você pode falar, mas eu não tenho nada. Não. Nós não temos. Oi? Só temos o pecado. Só temos o pecado. Agora o Somer matou todo mundo, né? E é isso, né? Todo homem pecou. É como se Deus colocasse todos nós numa cela. Ó, todos vocês pecaram, todos são iguais. Tá? Agora, qual é a diferença? É que Deus chama, com um chamado maravilhoso. Se fosse Antônio, ia dizer um chamado muito belo. Então, ele chama. Então, também aos gentios foi concedido o arrependimento, porque arrependimento, fé, através disso vem a nossa salvação. Eu separei um pouquinho, né? Estava arrependimento, fé e tal, mas eu tive que separar para ficar mais fácil. Então, fé. A salvação é pela graça, mediante a fé. Tá? Atos 15, 11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Está falando de fé, está falando no geral, somos salvos também, como os gentios foram salvos, nós somos salvos pela graça, mediante o quê? A fé. Não existe salvação sem fé. A salvação é por meio da fé. Então, Atos dos Apóstolos vai falar muito sobre creia, tenha fé. É básico no cristianismo isso. Fé, arrependimento, isso é necessário para a nossa salvação. Fé em quê? Fé nas Escrituras. Fé na verdade de Deus. Fé em Jesus Cristo como Salvador. Atos 16, 31. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a tua casa. Você lembra do carcereiro? O carcereiro ficou morrendo de medo, porque depois da prisão de Paulo e Silas, né, tremeu aquele lugar, abriram-se as cadeias, né, e aí o carcereiro pensou, vão me matar, porque era a responsabilidade dele. Mas os homens de Deus não fugiram dali. Então o carcereiro os leva para a sua própria casa, trata as feridas dele, cuida deles, e aí ele ouve o evangelho. Olha que situação, né? Imagine você bater numa pessoa, açoitar uma pessoa, e depois você vê que aquela pessoa tem algo diferente. Eles tinham Deus, eles tinham Jesus da vida deles. Esse homem se arrepende, ouve o evangelho, e aí ele faz aquela pergunta clássica, né? O que eu devo fazer para ser salvo? E
Essa é a pergunta de discipulado, né? Nossa, é tão gostoso quando alguém pergunta isso. Já perguntaram isso para você? No trabalho, em algum lugar? Tá, mas o que eu devo fazer para ser salvo? E aí você dá toda aquela explicação. Creia. Creia no Senhor. Então, é necessário a fé. Crer em Jesus Cristo. Crer no Senhor. Então, Atos dos Apóstolos vai deixar claro que nós precisamos crer. Aí o arrependimento. Existe, não sei se você já viu uma formulazinha matemática, né? Salvação é igual fé mais arrependimento, né? É mais ou menos isso, né? Então, arrependimento. Pedro respondeu, arrependam-se. Parece que hoje é tão ofensivo, né? A gente falar para uma pessoa, você precisa se arrepender. Às vezes a pessoa tem a coragem de olhar para a gente e falar, mas eu não fiz nada de errado. Não é que a pessoa não fez nada de errado, ela não entendeu a santidade de Deus, ela não entendeu quem é Deus. Eu, quando comecei a ler a Bíblia, né, eu nem era evangélico ainda, ganhei uma Bíblia e comecei a ler. Aí eu comecei a falar para minha esposa, né, sobre arrependimento, daí ela olhou para mim e falou, mas se arrepende do quê? Porque a gente não entendia, né, o Evangelho. Parece que está tudo bem, eu não roubei, eu não matei ninguém. Não, mas você precisa se arrepender primeiro, porque você não creu em Jesus. Você precisa se arrepender porque você estava longe de Deus. E a gente não entende a nocividade do pecado, né? Que um pecadinho, que para nós é um pecadinho, já é um pecado, é uma agressão contra Deus. Então, o arrependimento, ele vem quando nós entendemos quem Deus é verdadeiramente. E por que Jesus morreu na cruz? Foi justamente por causa do nosso pecado. Então, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, era preciso o arrependimento. Na pregação, a pessoa se arrepender. Aí tem toda aquela coisa do tempo, mas quando que acontece a fé? Quando que acontece o tempo, irmãos? Quando Deus quer salvar, a pessoa está ouvindo o Evangelho ali, e o Espírito Santo está agindo no coração, a pessoa crê, vai se arrepender, sabe? Não dá para a gente falar qual é o momento exato que isso acontece, né? E aí o batismo, né? Claro, nós da Igreja Batista, né? Se a gente não vê o batismo em Atos dos Apóstolos, aí vamos falar, mas calma aí, como que não tinha? Estava na expansão da igreja, e o batismo também é falado sobre o batismo, né? Para fazer parte da igreja do Senhor. Aqui a história do eunuco. Veja como Deus faz, né? O eunuco, aquele homem que cuidava da rainha e tal, ele de repente estava viajando com o Filipe. E esse eunuco estava lendo Isaías 53, né, falando sobre Jesus. E aí ele se enche de dúvida. E eu acho legal, irmão, isso é muito bom para todos nós. Quando eu tenho dúvida, quando você tem dúvida a respeito das Escrituras. Porque se nós temos dúvida a respeito das Escrituras, é porque nós estamos lendo as Escrituras. Se eu não tenho dúvida nenhuma, ou eu sou um super gênio, né? Ou eu não estou lendo. E como aparecem dúvidas? Como a gente começa a questionar, mas por que isso? Por que aquele outro? Então o eunuco estava com dúvidas. E o Filipe, sendo um homem de Deus, evangeliza. E olha o que acontece aqui. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, aqui é interessante, não havia água. Nós batizamos nas águas, onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se você crê de todo o coração. É lícito se você crê de todo o coração. Olha que coisa tremenda, né? Ali o eunuco já estava crendo. Então, o que me impede de ser batizado? Tem água aqui. Opa, você tem fé? O que ele disse? Então, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uma declaração de quem teve uma transformação de Deus no coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar a carruagem,
Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Coisa linda, essa passagem é muito linda. Imagine lá no meio do deserto, aquela carruagem, de repente tem água, para a carruagem. Vamos lá, Filipe e o eunuco, né, provavelmente teve oração, confissão, e aí esse eunuco é batizado. Aqui já vamos indo para o fim, principais personagens de Atos dos Apóstolos: Pedro, né, prega em Pentecostes; Estevão, o primeiro mártir; Felipe, evangelista na Samaria; Paulo, né, de perseguidor apóstolo; Barnabé, Silas e Timóteo. Né? Aí são as pessoas que têm um certo destaque em Atos dos Apóstolos. Aplicações teológicas para a igreja de hoje. Já deixei um quadro para facilitar bastante. Né? Doutrina do Espírito Santo. Buscar sua plenitude, direção e poder. Ah, não, mas eu sou batista, bem por isso. O batista acredita no poder do Espírito Santo. O batista acredita que toda a obra de salvação, regeneração, é feita pelo Espírito Santo. O batista acredita que a capacitação para pregar, para ensinar, para evangelizar, vem do Espírito Santo. Isso torna a nossa vida muito mais fácil. Sabemos que não depende de nós, mas que depende da ação de Deus em nossa vida. É o ensinamento de Atos. Cristocentrismo, pregação e vida centradas em Cristo. Tudo, irmãos. Vai falar para uma pessoa que está numa dificuldade, centraliza. É Cristo a solução. Cristo é a resposta de Deus para a nossa vida. Somente Cristo. A suficiência de Cristo. Então, se você vai evangelizar, evangelizar não é falar para uma pessoa que está doente que Deus vai curar. Evangelizar é dizer para aquela pessoa que existe uma promessa de salvação. E essa promessa está em Cristo. Evangelizar não é dizer que se a pessoa vir para a igreja, Deus vai resolver o problema do casamento. Pode resolver, Deus faz o que Ele quer. Mas evangelizar é dizer, você precisa de Jesus Cristo no teu casamento, na tua vida. Você precisa entender a salvação. Você precisa entender o propósito de Deus. E nós que pregamos, eu acho que foi o pregador Ravenhill, ele falou que se o pregador chegar no púlpito da igreja para não exaltar a Deus, para não exaltar a Cristo, é melhor ele abandonar tudo e vender cachorro-quente na esquina. Né? Isso que ele falou. É Cristo. Nós não temos outra alternativa. Graças a Deus por isso. Somente Cristo. Missão. Igreja viva é igreja missionária. Também, acho que quanto mais nós pudermos investir em missão, eu acho que isso é sempre ganho para o reino de Deus. Né? Então, enviando. Aliás, né, através de missionários que os povos distantes conhecem o Evangelho. Onde eu fui evangelizar uma pessoa, ela falou, mas e o iglu? Não sei se alguém já falou do iglu para você. A preocupação com o iglu. Não sei se a pessoa está preocupada com o iglu, ela quer apertar a gente. Né? O iglu está lá longe. Não tem igreja, não tem nada. Nem sei que língua que fala o iglu. Eu ia pesquisar ontem, acabei esquecendo. A preocupação com o iglu. Gente, se Deus quiser salvar o iglu, Ele vai salvar. O avião da Andressa vai perder o rumo, vai ter uma crise nas turbinas lá. Não, mas aí o avião vai cair lá, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí não vai morrer, né? Não vai morrer. Por quê? Eu tô falando que é o plano de Deus para salvar o iglu, certo? Então, é o plano de Deus. Aí o avião pousa lá, abre a porta do avião e aparece a Andressa, né, triunfante lá, ela e a equipe com a Bíblia na mão, né, e vão olhar para ela e falar, o que é isso que está acontecendo? E de alguma forma ela vai evangelizar. Então, a gente tem que ter paz no coração, saber que se Deus quer fazer, Ele vai fazer. Né? Deus vai fazer. Não tem como o plano de Deus ser frustrado. A própria Bíblia diz que os planos do Senhor jamais serão frustrados. Né? Jamais serão frustrados. Comunhão.
unidade, oração, generosidade. Então, a livro de Atos dos Apóstolos traz muita comunhão da igreja, a igreja junto, caminhando junto. Isso fazia com que pessoas fossem despertadas para ir para a igreja também, para conhecer o povo de Deus. Perseverança, continuar firmes em meio às provações. Meio às provações. É falado bastante aqui na igreja. Talvez você fique até assustado, né? Porque você vai ver aquelas pregações que tem por aí. Olha, Deus ama você, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo. E aqui você chega e ouve pregar e fala, ó, irmão, Deus não prometeu que você não ia ter tribulação, que você não ia ter tormenta, mas saiba de uma coisa, o Espírito Santo é com você. Ele te fortalece nas horas difíceis. Não existe o triunfalismo. Ah, agora eu sou cristão, pronto, está resolvido, não vou ter mais problema. Não. Então, nós vemos em Atos dos Apóstolos o conforto que Deus nos dá. Evangelho para todos. Quebrar barreiras étnicas e sociais. E até dentro da igreja. Não existe, irmãos, aquele que tem cara de cristão ou não. Às vezes, no trabalho, depende do local, você olha para aquela pessoa de longe e fala, não, aquele lá nunca vai querer Jesus, não. Aquele eu não vou falar. Aí você olha uma pessoa, parece tão humilde, e você vai falar de Jesus, vai mandar você ficar quieto. Fala, sai daí, eu não quero saber desse negócio. Um dia uma pessoa falou para mim, lá em Telemaco Borba, faz tempo. Ela falou no meio do trabalho, ele era cristão. Aí ele falou, não, eu acho que tal fulano aqui, tal fulano até pode ir para a igreja, mas o Rubique nunca vai. Daí eu falei, você tem razão, cara, eu nunca vou mesmo. E daí ele não tinha razão e nem eu tinha razão. Porque quando Cristo quer salvar, ele salva e pronto. Né? Então, não existe cara de crente. Né? Por isso que é para pregar o evangelho. Ah, mas Deus já não tem o povo dele? Tem, mas é bem por isso que é para pregar o evangelho, através da pregação do evangelho que o povo de Deus vem. E por último, terminando aqui, Atos dos Apóstolos é um livro, não é que é incompleto, mas ele continua. Continua, porque ele é a história da igreja. Então, a história da igreja não acabou, nós somos os continuadores da missão. Deus deu essa missão para a gente também. Se nós tivéssemos nascido naquela época, nós teríamos a missão de pregar o Evangelho. Nós nascemos nos dias de hoje, temos a missão de pregar o Evangelho. O mesmo Espírito que atuou em Jerusalém, Samaria e Roma, atua hoje em nós, ou não? Atua. O Espírito Santo nos impulsiona a pregar o Evangelho. Atos 28, 31. Pregando o reino de Deus, ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Aqui, esse versículo diz respeito, no finalzinho ali de Atos, fala do apóstolo Paulo já preso, mas em prisão domiciliar. Eu acho que parece que é tão moderno essa coisa de prisão domiciliar, né? Mas Roma permitia isso. Então o apóstolo Paulo não era considerado assim, um bandido perigoso, ele estava preso por causa da pregação do Evangelho. Então muita gente ia visitar o apóstolo Paulo, ele continuava pregando, sem impedimento algum. Aí depois que o apóstolo Paulo já tinha a sentença de morte, ou iria receber a sentença de morte, aí ele foi para a masmorra, foi para um local muito terrível, um local úmido, cheio de fungos, um lugar terrível, onde ele ficou ali até a sua condenação, né, por a execução por degola. Né? Segundo os historiadores, Paulo foi degolado. E aí ele fala que todos o abandonaram, né? Menos Lucas, né, e tal. Então ele fala do evangelista, do Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos. Eu acho que só posso ir até aí, era por aí, tem alguma coisinha que eu ia falar mais, mas já vamos ter que ir encerrando, né? Aqui são várias opções. Então, irmãos, fechando, nós podemos concluir isso. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é maravilhoso, portanto, assim, a dinâmica dele, como aconteceu a história da igreja, e nós estamos continuando a história. Poderia ser escrito ainda toda a história, poderia continuar, mas nós sabemos que o livro de Atos é um livro suficiente para a gente ler e olhar para nós e perceber que nós precisamos continuar essa obra de Cristo, tanto adorando a Deus, louvando ao Senhor, como também levando o Evangelho a todos os povos, a todas as nações. E isso pelo poder
e a autoridade do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém?